Pai Hermes e Xangô, da Tenda de Umbanda, Caboclos de Bois e Zé Pirintra das Almas. E mais um vídeo para a nossa sessão Papo com o Autor. E o livro de hoje é este aqui, La Legge del Perdono, Riabilitazione di un Suicida. É um livro de minha autoria publicado na Itália, inédito ainda no Brasil, com tradução da Tiziana Tonon, uma amiga muito querida, uma tradutora, já fez diversas traduções de livros meus para o italiano. E este livro trata de quê? Como o título diz, em português, A Lei do Perdão e Reabilitação de um Suicida. É uma breve novela, é um livro de ficção, mas que trata da situação de alguém, de um suicida, que desperta do outro lado e é acolhido por seu Exu Meia-Noite e por seu Zé Pilintra. E a partir disso, esse suicida é tratado, ele reconhece as situações de dificuldades que viveu em terra, no relacionamento, na família, os porquês de ele ter cometido aquele ato, sem julgamento, ele não é julgado em nenhum momento, ele se sente culpado, ele se sente mal, mas ele é educado, ele é tratado e a partir desse movimento ele consegue tanto se desenvolver que ele passa, sem dar spoiler, ele passa a ser um guia de Umbanda e passa depois também a dar atendimentos em terreiros por meio de um médium. Existe uma cena que particularmente me emociona, que é quando há uma psicografia e nessa psicografia ele se corresponde com a esposa, a viúva, né, que já está em outro relacionamento, os anos se passaram, e com os filhos que eram crianças e hoje são adultos. Eu tenho uma alegria muito grande, por quê? Porque este livro, traduzido pela Tiziana, ele fez parte de um congresso italiano, um congresso europeu de tradução, e de forma online eu participei, tive uma fala, e num estudo prévio, num dia anterior, eu pude conversar com algumas professoras, e essas professoras, né, foi um teste que nós fizemos, não era ainda o evento, elas não comentaram a questão linguística, mas elas comentaram o conteúdo. E algumas delas disseram o seguinte, ou uma delas em específico, que não sabia que era possível tratar a questão do suicídio com tanto respeito e não como um fim absoluto, como ela aprendeu no segmento religioso do qual ela fazia parte. E a ideia é esta, de que existe esperança na vida pós-morte, independentemente da forma como a pessoa desencarna. Evidentemente, um suicídio, ele traz uma série de circunstâncias que não devem ser agravadas por conta de segmentos religiosos, de ensinamentos, ou seja, imagine uma mãe que teve um filho suicida e se um segmento religioso diz, não, eu não posso fazer uma ritualística pelo seu filho, não podemos fazer orações porque ele se suicidou. É como se ele fosse morto pela segunda vez. Você vai dobrar a dor que essa mãe sente, sem dizer o espírito que conta com nossa boa vontade, com nossa fraternidade, com nossa oração. Então, embora se trate de um tema muito pesado, particularmente para este autor, o que acontece? O livro é muito divertido, tem situações muito divertidas, com os Exus conversando, com seu Zé Pilintra conversando, e aquele espírito ele vai se soltando por meio da brincadeira, por meio da gargalhada, como aliás fazem em terra, fazem nas nossas gírias, os malandros, os Exus, os baianos, enfim, várias linhas, ele vai se livrando da culpa e dando mais atenção à responsabilidade. E assim ele consegue ficar cada vez mais iluminado, auxiliar a sua antiga companheira, auxiliar os seus filhos e auxiliar tantos anônimos que chegam a um terreiro de Umbanda pedindo ajuda. Repito, esse livro aqui ele segue inédito em português, mas ele pode ser adquirido pela Amazon, por livrarias diversas. Tem sido muito interessante o retorno dado pelos leitores de língua italiana, não só da Itália, aqueles que também o leem no Brasil, como a nossa mãe pequena Luíse de Oxum, La Legge del Perdono, Riabilitazione di un Suicida. Espero que gostem. Abraço, gratidão e axé.